Você já parou para pensar a respeito dos seus medos ou de tudo aquilo que você tem medo? Eu tô aqui para conversar com você sobre isso hoje. Eu sou Michele Ribeiro, jornalista e psicóloga especialista em relacionamentos e comunicação. Já vai deixando seu like, compartilhe esse vídeo e se inscreva no canal. Geralmente, os nossos medos possuem relação direta com a ansiedade. Para perceber, tudo aquilo que você tem medo te gera uma ansiedade. Justamente porque o seu medo faz com que você pense que aquilo que você tem medo possa acontecer. E aí o que você faz geralmente? Você tende a se prevenir desse medo. Percebe o seu comportamento? Você tende a pensar, por exemplo, o medo de barata. Você tende a pensar na barata. Geralmente elas aparecem à noite. Então você fica como? Você já liga o seu botão de alerta no período da noite. E aí, qualquer coisinha que se mova e que se pareça com uma barata, você já fica ligado. Não é assim? Então, o seu medo tem a tendência de te aproximar do objeto do seu medo. Então, o que acontece? Se eu penso que eu tenho medo de barata, eu vou ficar ligada. E provavelmente, se eu moro com mais alguém em casa, eu vou ser a primeira a perceber a barata aparecendo em qualquer cômodo da casa. Ninguém tá vendo, só eu tô vendo. E aí eu vou entrar em pânico, aí eu vou ter a reação que for relacionada a esse meu medo. Um exemplo que eu gosto de citar para os meus pacientes é o exemplo do pensamento mesmo, de como ele funciona. Então, se eu falo para você, não pense num elefante rosa, você provavelmente já pensou. Então, se a gente for analisar, né, avaliar de uma maneira mais fria, tudo que a gente pensa acontece. Tudo que a gente tem medo faz com que a gente se aproxime desse medo. Se eu tenho medo de perder a pessoa que eu amo para outra pessoa, vulgo ciúmes, a tendência é eu atrair situações que envolvem ciúmes para minha relação. E se eu sou uma pessoa muito ciumenta, eu já gravei um vídeo no canal falando sobre ciúmes, aqui você pode conferir. E se eu sou uma pessoa muito ciumenta, a ponto de eu não controlar o meu ciúme, a tendência é eu fazer o meu marido, namorado, parceiro, enfim, prestar mais atenção naquilo que eu tenho medo. Aí se passa uma mulher bonita na rua, eu chamo a atenção dele para a mulher bonita e se ele não olhou, ele vai começar a olhar. Então, a gente tem que ser estratégico também com o nosso medo. Então, o meu objetivo aqui é te mostrar que tudo que você tem medo, quanto mais você pensa, pior é para você, porque você se aproxima desse medo. Se eu tenho medo de dirigir, a tendência é eu pensar o quê? É eu pensar que eu posso bater o carro, que eu posso atropelar alguém, que eu posso causar danos a alguém, ou que eu posso causar danos a mim, ou que eu vou fazer tudo errado e acontecer um acidente, enfim. Se eu tenho medo de dirigir, pode ter uma série de pensamentos por trás desse medo, que são, na maioria das vezes, catastróficos, para não dizer que são todas as vezes. Então, primeira coisa, né, que a gente costuma trabalhar na terapia cognitiva comportamental é mapear esses pensamentos e questionar. Peraí, que evidências eu tenho de que isso pode acontecer? Né? Se eu sou uma pessoa que eu dirijo bem, eu sei que eu dirijo, a probabilidade, se eu estiver atenta de acontecer um acidente, é mínima, né? Enfim, tem uma série de questões que dá pra gente fazer em relação a esses pensamentos que na maioria, que são todos disfuncionais quando relacionados ao medo. Então esse é um ponto. Mas quanto mais eu penso nesse medo, nisso tudo que eu tenho medo de acontecer em relação a dirigir,
a tendência é eu me aproximar desse medo. E aí, quando eu for dirigir, se eu estiver focada nesse medo, a tendência é eu ficar desatenta e acabar realmente batendo carro, por exemplo. Então, a gente precisa trabalhar com essa mudança cognitiva, com a minimização da ansiedade, né, que está muito relacionada a esses pensamentos disfuncionais, com coisas que são idealizações na minha cabeça, que eu não posso controlar, que eu não tenho controle, e que só me geram uma aproximação desses fatos que eu tenho medo, né? Então, eu preciso minimizar essa ansiedade a partir da mudança cognitiva, a partir da distração, a partir de várias técnicas que a gente tem relacionadas à ansiedade. Além de tudo isso, o medo, ele é paralisador. Tudo aquilo que me gera medo me paralisa. Então, se eu tenho medo de barata, a tendência é eu deixar a barata ali. Não sei como eu vou resolver esse problema, mas ela vai ficar ali. Se eu tenho medo de dirigir, a tendência é eu estagnar, é eu não pegar o carro para dirigir. Se eu tenho medo de elevador, a tendência é eu não entrar no elevador. E aí, esse comportamento de evitar o objeto do meu medo faz com que eu estagne, faz com que eu não entre em contato com esse medo e faz com que eu alimente ainda mais a ideia que eu tenho de que se eu fizer aquilo, vai acontecer o pior. Porque eu não tô entrando em contato para comprovar para mim que aquela ideia que eu tenho é disfuncional, não faz sentido. Então, quanto mais eu evito, mais eu entro num ciclo vicioso de reforçamento de que aquela ideia que eu tenho é real, quando na verdade não é, percebe? Então, a melhor forma da gente encarar o nosso medo é enfrentando o nosso medo. E para tudo isso, tem um processo terapêutico por trás, dentro da psicoterapia, que é a mudança cognitiva, né? Que é você questionar os seus pensamentos, é você conversar com você mesmo, é você trabalhar com a sua ansiedade, com técnicas de minimização da ansiedade, e enfrentar esse medo. Não dá pra gente lidar com o nosso medo sem enfrentar esse medo. E a gente, à medida em que a gente enfrenta os nossos medos, a gente vai comprovando pra gente mesmo que aquilo que a gente pensava sobre aquele objeto do medo era irreal. Porque eu vou adquirindo uma série de experiências, um conjunto de experiências que vão me mostrar que, olha, não era tão ruim quanto eu imaginava. Dirigir, olha só, eu consigo dirigir, eu consigo atravessar a cidade sem passar por nenhum acidente. Os acidentes que acontecem são por falta de atenção, são por ingestão de álcool, são por uma série de fatores que colaboram com o acidente. Então, não é só porque eu estou dirigindo que eu vou sofrer acidente. É uma série de fatores que colaboram com isso. E eu preciso provar para mim, passando por essa experiência de dirigir, que não é como eu penso. Porque o medo cria monstros irreais na nossa cabeça. Na maioria das vezes, os medos eles têm relação com traumas ou com experiências negativas que a gente teve na nossa infância ou naquela fase de desenvolvimento que fez a gente acreditar que algo é muito perigoso e que a gente não pode entrar em contato com aquilo. Se a gente for mais a fundo, a gente chega nesse ponto. Só que aí a gente leva esse medo para a fase adulta e fica desproporcional, disfuncional. Tem medos que a gente tem que são medos aprendidos. Por exemplo, uma pessoa nunca andou de avião e tem medo de andar de avião, porque ela viu uma série de fatos, notícias na TV mostrando que o avião cai, né? Enfim, ela acreditou que o avião cai. E, de fato, cai, né? Lei da gravidade, só que é o meio de transporte mais seguro que existe, né? Então, enfim, tem medos que são aprendidos, né? Porque a gente viu a mãe, por exemplo, medo de barata é um medo aprendido. A gente vê a mãe gritando, enfim, a gente começa a ter medo daquele bicho que é inofensivo, né? Que ele tem uma função no planeta Terra. E se a gente for pensar nesse medo de barata específico, a gente começa a pesquisar sobre a barata, sobre a função dela no meio ambiente, a gente consegue perceber que eu sou maior que ela e eu consigo, né, lidar com ela, né? Não é simples, claro que não é simples, mas é um processo que a gente precisa começar a enfrentar, a lidar com ele. Quanto mais a gente evita lidar com esse medo,
mais esse medo cresce, mais ele fica maior. Quanto menos eu olho para o meu problema, mais ele fica maior. Quanto menos eu olho para a dívida que eu tenho, mais ela aumenta. É a mesma coisa. É a mesma coisa que acontece com os nossos medos. Uma coisa que a gente pode concluir com ênfase é que o medo é sabotador. Ou seja, sinto medo, o objeto do meu medo me faz me aproximar daquele medo. E eu acabo criando estratégias inconscientes para não lidar com aquilo, entende? E eu acabo ficando no mesmo lugar. Se eu tenho medo de me relacionar com as pessoas, eu me isolo, eu me afasto, eu me acomodo, eu acho confortável ficar sozinha sem me relacionar com o outro, e isso reforça esse ciclo vicioso que eu falei antes, de que o outro pode me julgar, me criticar, porque eu crio uma ideia na minha cabeça, eu acredito naquilo e eu não comprovo, enfrentando o medo, que aquilo é irreal. Por isso, o medo é sabotador. Caso você precise de ajuda, eu faço atendimentos clínicos pela abordagem cognitiva comportamental online e presencial. E se você gostou desse vídeo, deixe seu like e compartilhe. Lembrando que quanto mais você compartilhar, mais chances da gente ter de atingir muitas pessoas e poder ajudar essas pessoas também. E se inscreva no canal. Até o próximo vídeo.